sou a professora Juliana, de Química, e hoje nós vamos fazer a resolução de algumas questões do Enem do ano passado. Vamos lá? Então, a primeira questão é essa, fala um pouquinho sobre o vinagre, que é ácido acético, né? O vinagre é um produto alimentício resultante da fermentação do vinho. De acordo com a legislação nacional, ele deve apresentar um teor mínimo de ácido acético de 4%. Uma empresa está desenvolvendo um kit para que a inspeção sanitária seja capaz de determinar se alíquotas de 1 ml de amostras de vinagre estão de acordo com a legislação. Esse kit é composto por uma ampola que contém uma solução de hidróxido de cálcio, 0,1 mol por litro, e um indicador que faz com que a solução fique cor-de-rosa se estiver básica e incolor se estiver neutra ou básica. Considere a densidade do ácido acético igual a 1,10 gramas por centímetro cúbico, a massa molar do ácido acético igual a 60 gramas por mol e a massa molar do hidróxido de cálcio igual a 74 gramas por mol. A pergunta é: qual o valor mais próximo para o volume de solução de hidróxido de cálcio em ml que deve estar contido em cada ampola do kit para garantir a determinação da regularidade da amostra testada? É um exercício comprido, né, com muitas informações. Então, a primeira estratégia que eu gosto de incentivar os alunos a ter é manter uma organização. Então, o primeiro passo é separar os dados que você vai precisar. Senão, toda hora que você for olhar esse texto, você assusta achando que o texto é muito grande, tem muita informação. Então, uma vez que você separa os dados, fica muito mais fácil você perceber o que você precisa fazer. Então, vamos fazer isso, ó. A substância citada é o ácido acético, né? Ela fala sobre a concentração, 4% volume, o que significa que a cada 100 ml do solvente, no caso a água, eu tenho 4 ml de ácido acético. Em 100 eu tenho 4. Essa é a concentração que ele me dá. E que ele vai usar uma alíquota de 1 ml. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é calcular quanto é 4% nessa alíquota de 1 ml. Então, é só fazer a continha. 1 vezes 4%. Ou uma regrinha de 3, se você achar mais interessante, né? Se a cada 100 ml eu tenho 4 de ácido acético, se eu tenho 1 ml, quanto que eu vou ter do ácido acético? As duas maneiras vão te dar o mesmo resultado, 0,04 ml do ácido. Então, isso eu tenho que achar dentro da minha alíquota. O que mais de informação ele me deu? A densidade do ácido acético, 1,1 gramas por ml. E ele me deu também a massa molar. A cada 1 mol de ácido acético eu tenho 60 gramas. Certo? Ele também me deu o hidróxido de cálcio, que é a substância que eu vou usar para neutralizar o ácido acético, né? O hidróxido de cálcio. Que informações eu tenho sobre ele? A massa molar, 74 gramas por mol, e a concentração, 0,1 mol por litro. Segundo passo, depois que eu organizei bem minhas informações, eu vou fazer a minha reação química. E aí, talvez você se complique um pouquinho, porque na verdade ele está misturando duas substâncias de naturezas diferentes, né? O ácido acético é um composto orgânico e o hidróxido de cálcio é inorgânico. Então, quando você estuda a inorgânica, você aprende que o cálcio positivo, o cátion positivo vem antes, o ânion vem depois. E na química orgânica não é bem assim, né? Então você vai olhar aqui essa reação, vai lembrar das reações de dupla troca, sabe que o cálcio vai trocar de par, né? E ele, como um cátion, ele vai se juntar a um ânion da outra reação. Quem é o ânion? O que vem primeiro, no caso do composto orgânico. Então, esse CH3COO- é ele que vai se juntar com cálcio. E o hidrogênio que vai se separar aqui, que é o elemento positivo, ele vai se juntar com a hidroxila OH- e vão formar a água, certo? Então, a reação está aqui. Fiz a minha reação, eu vou balancear, né? Vou olhar as quantidades de cada um dos elementos aqui e vou balancear. E vou descobrir que para cada 2 mols do ácido, eu vou usar a metade do hidróxido de cálcio. É 2 para 1. É essa proporção que nos interessa. Só que eu tenho a minha informação em ml e quero, na verdade,
transformar isso em mol, porque daí eu posso comparar um com o outro, né? Porque a minha única fonte de referência aqui é a reação química que está em mol. Então, vamos usar as regras de 3 para fazer as conversões de unidade. A densidade me diz que para cada 1 ml do ácido eu tenho 1,1 gramas. E, na verdade, dentro da minha alíquota eu tenho que ter 0,04 ml, que a gente já tinha calculado. Quanto isso vale em gramas? Vou lembrar que na minha regra de 3 eu faço a multiplicação cruzada e vou descobrir que isso equivale a 0,044 gramas. Agora, eu preciso transformar esse grama em mol para poder comparar com a minha reação. Vou usar para isso a molaridade. A cada 1 mol da substância tem 60 gramas. Se eu tenho 0,044 gramas, quanto isso vai dar em mol? Faço a minha multiplicação cruzada e vou descobrir que isso equivale a 0,007 mol. Posso fazer em notação científica? É muito melhor, é muito mais fácil de fazer os cálculos em notação científica. Eu só não fiz aqui para mostrar detalhadamente para vocês de onde que eu tirei essas informações, tá? Uma vez que eu tenho mol, agora eu posso olhar a minha reação. A minha reação diz que a proporção é 2:1. Eu vou usar a metade da quantidade de hidróxido comparando com ácido. Então, se eu tenho 0,0007, eu vou usar a metade disso do hidróxido de cálcio. Então, já descobri qual a quantidade que eu tenho, que eu vou usar para neutralizar a quantidade original do ácido, segundo a legislação. Só que eu quero a minha resposta em mol? Não, eu tenho que transformar essa quantidade aí em ml. Então, vou usar de novo a massa molar que o exercício me deu do hidróxido de cálcio. Se a cada 1 litro ou 1 ml eu tenho 0,1 mol, se eu tenho 0,00035 mol, quanto isso vai valer em volume? E descubro que eu vou ter 3,5 ml do hidróxido de cálcio para neutralizar o ácido da minha amostra. É um exercício difícil? Na verdade, não é. A parte mais difícil é você montar a reação e não se atrapalhar ali com os cátions e os ânions, ver com quem vai ficar com quem numa reação de dupla troca, né? Mas uma vez que você consiga montar direitinho a reação, o resto é que vocês já estão mais do que acostumados, né? Balanceamento, regrinha de 3. Beleza? Vamos para o próximo? O exercício me diz o seguinte, ó. Na busca por ouro, os garimpeiros se confundem facilmente entre o ouro verdadeiro e o chamado ouro de tolo, que tem em sua composição 90% de um minério chamado pirita. Apesar do engano, a pirita não é descartada, pois é utilizada na produção do ácido sulfúrico, que ocorre com rendimento global de 90%, conforme as equações químicas apresentadas. Daí ele me dá uma série de massas molares de todas as substâncias que eu estou usando nas reações e me dá a reação de produção do ácido sulfúrico, mas em 3 etapas. Aí o exercício pergunta, qual é o valor mais próximo da massa do ácido sulfúrico em quilogramas que será produzida a partir de 2 kg de ouro de tolo? Tem 3 coisas muito importantes que você precisa olhar com atenção nesse exercício. Primeiro, ele quer que você diga quanto de ácido você produziu a partir da pirita. Só que você não consegue fazer essa comparação direta com essas 3 etapas de reações. Por quê? Porque elas não estão com as quantidades iguais. Então, por exemplo, ó, na primeira equação você tem a produção de 8 dióxidos de enxofre, mas na segunda etapa você está usando só 2 desses. Não está usando os 8. Então, você não pode comparar direto a pirita com o ácido sulfúrico. Você precisa organizar essas reações. Outra coisa interessante e importante é que o ouro de tolo não é 100% a constituição da pirita. Ela tem 90% de pirita. 10% não é o que você quer. Então, você tem que descartar esses 10%. E outra coisa importante é que o rendimento dessa reação não é de 100%, você tem uma perda de 10% de produto. Então, esse cálculo de rendimento você tem que levar em conta nos teus cálculos também. Então, olhando a reação primeiro, vamos olhar bem essa reação, eu não posso comparar porque elas estão em quantidades diferentes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar uma estratégia para igualar essas reações. Na equação número 2, aqui eu estou usando 2SO2. Então, o que eu vou fazer?
eu vou transformar esse 8 aqui em 2. Como que eu faço isso? A proporção da reação é 4 para 8. É o dobro. Eu vou produzir o dobro do que eu tenho originalmente de substância, né? Então, se eu colocar, em vez de 4 mols aqui, eu colocar 1 mol só. Qual é o dobro de 1? É 2. Então, se eu usar 1, eu vou produzir 2 do SO2. Estou produzindo quantidades diferentes, mas a proporção continua sendo a mesma, o dobro. Então, eu vou colocar uma pirita, 1 mol de pirita, para produzir 2 mols do SO2. Por quê? Porque esses 2 que eu estou produzindo, agora eu vou usar na segunda etapa. 2 mols de SO2 vão produzir 2 de SO3. E se eu usar esses 2 que eu produzi na última etapa, eu vou olhar de novo a reação, ó, a reação da última etapa é 1 para 1. Eu uso 1 de SO3 para produzir 1 de ácido sulfúrico. E se eu usar 2 de SO3, vou produzir 2. Então, se eu usar esses 2 que eu produzi na segunda etapa, na terceira etapa, eu vou descobrir que eu vou poder produzir 2 de H2SO4. Então, eu igualei agora, ó. É 1 de pirita para 2 de SO2. 2 de SO2 para 2 de SO3. 2 de SO3 para 2 de H2SO2. Então, eu consegui descobrir qual é a relação direta entre os dois. Cada vez que eu usar 1 mol de pirita, eu vou produzir 2 de ácido sulfúrico, certo? Só que a minha reação está tudo em massa. Então, eu tenho que transformar esse mol que eu tenho em massa. Como que eu faço isso? O exercício já me deu a dica, né? Ele me deu as massas molares para 1 mol de cada substância. Então, se você olhar lá no texto, 1 mol de pirita tem 120 gramas. 1 mol de ácido sulfúrico, 98 gramas. Mas eu tenho 2 mols, então é 2 vezes 98, que vai dar 196 gramas. Então, eu posso fazer uma regrinha de 3, né? A quantidade que eu tenho de pirita é de 2 quilos. Mas, espera aí, os 2 quilos vão reagir completamente? Não, porque nesses 2 quilos eu tenho 90% de pirita, que é o que realmente reage. Então, primeiro eu tenho que calcular quanto é 90% de 2 quilos. Então, calculando, eu vou transformar aqui o quilo em gramas para poder jogar aqui na minha regra de 3. Então, 2.000 quilos de pirita vezes 90% vai dar 1.800. É essa quantidade que eu vou usar nos meus cálculos. Eu estou descartando os 10% que é impureza. Então, fazendo a minha regrinha de 3, se 120 dão origem a 196, 1.800 vão dar origem a quanto de ácido? 2.940 gramas do ácido. Mas o terceiro detalhe é que esse rendimento não é 100%. Esse rendimento eu tenho 10% de perda. Então, eu vou ter que calcular quanto é 90% da quantidade que eu achei aqui. 2.940 vezes 90% dá 2.646 gramas ou 2,6 quilogramas, que é a alternativa C do meu exercício. Beleza? É um exercício que você tem que prestar muita atenção, porque um detalhe desses desperdiçado, descartado, a gente perde o exercício inteiro. Beleza? Vamos ao próximo? O próximo exercício fala sobre combustíveis renováveis. O etanol diz assim: o etanol é um combustível renovável obtido da cana-de-açúcar e é menos poluente do que os combustíveis fósseis, como a gasolina e o diesel. O etanol tem densidade 0,8 grama por centímetro cúbico, massa molar 46 gramas por mol e calor de combustão aproximado de 1.300 kJ por mol. Com o grande aumento da frota de veículos, tem sido incentivada a produção de carros biocombustíveis econômicos, que são capazes de render até 20 km por litro em rodovias, para diminuir a emissão de poluentes atmosféricos. O valor correspondente à energia consumida para que o motorista de um carro econômico movido a álcool percorra 400 km na condição de máximo rendimento é mais próximo de... Então, na verdade, esse exercício ele está trabalhando com várias unidades de medida. Então, ele te dá uma distância percorrida e quer que você diga quanto de energia você usou para isso. Só que você não consegue fazer essa conta direto. Você tem que usar regrinhas de 3 para fazer passo a passo, para você transformar uma unidade de medida em outra, até você chegar à energia que ele consumiu.
Então, vamos fazer isso passo a passo. A primeira informação ali de rendimento ele já me dá, né? Ele diz que a cada 1 litro ou 1000 ml, ele percorre 20 quilômetros. Então, para eu descobrir quantos ml ele usou para 400 quilômetros, uma regrinha de 3, né? Vou lembrar que a minha multiplicação é cruzada e vou descobrir que nessa distância percorrida ele gastou 20.000 ml de etanol. Aí eu vou transformar agora esse ml em massa e vou usar aqui a densidade, ó. A cada 1 ml, que é centímetro cúbico, a mesma coisa, eu tenho 0,8 gramas. E se eu tiver 20.000 ml, quantos gramas isso equivale? Vou fazer a minha continha cruzada, né? 20.000 vezes 0,8 divididos por 1 e vou descobrir que isso equivale a 16.000 gramas. Agora eu vou transformar esse grama em mol, usando a molaridade que ele me deu, a massa molar. Ele diz ali no texto que 1 mol dessa substância tem 46 gramas, mas eu não tenho 46, eu tenho 16.000. Quanto isso equivale em mol? Vou fazer de novo a minha continha transversal, cruzada, e vou descobrir que isso equivale a 374,4 mol. E por fim, eu vou usar o calor de combustão para calcular quanto isso vale em calor. Se 1 mol gera 1.300 kJ, se eu tenho 374,4 mols, quanto isso vai dar em energia? Vai dar 452.000 kJ, que equivale a 452 megajoules, que é a alternativa B, certo? É um exercício simples que só usa a regra de 3. Você só vai subindo as escadinhas, né? Transforma uma coisa, transforma outra, outra, e aí você consegue achar tranquilamente a resposta, beleza? Vamos ao nosso último exercício, que também fala sobre combustível renovável. E diz assim, ó, leia comigo. O gás hidrogênio é considerado um ótimo combustível. O único produto da combustão desse gás é o vapor de água, como mostrado na equação química. 2 mols de hidrogênio mais 1 mol de gás oxigênio para formar 2 mols de água. Um cilindro contém 1 kg de hidrogênio e todo esse gás foi queimado. Nessa reação são rompidas e formadas ligações químicas que envolvem as energias listadas no quadro. Ele te dá as ligações e as energias de ligação desses compostos. Embaixo da tabela ele te dá as massas molares das substâncias e pergunta qual é a variação da entalpia em kJ da reação de combustão do hidrogênio contido no cilindro. Então, ó, se vocês prestarem atenção, ele te dá informações para você fazer de novo a conversão de unidade de medida, né? Então, ó, a quantidade que ele te dá é de 1 kg de hidrogênio, mas a tua reação está em mol. Você tem duas informações distintas, diferentes. O que você tem que fazer? Transformar uma informação em outra, para que você consiga fazer a leitura da equação. E para fazer isso, você vai usar a nossa famosa regrinha de 3, né? O exercício já me deu ali embaixo da tabela quanto vale em grama o mol da tua substância, né? Então, 1 mol de H2, 2 gramas. É isso que eu vou usar na minha primeira linha da regra de 3. A regra de 3 na primeira linha é sempre o que você tem certeza. São essas informações básicas do teu exercício. Você sabe, você tem certeza que 1 mol tem 2 gramas da tua substância. Mas, na verdade, você não tem 2 mols, você tem 1000 mols. Então, embaixo do 2 você vai colocar o 1000 e o X é o mol que você quer achar. Vai fazer a tua continha em cruz, né? 1000 vezes 1 divididos por 2 e você vai descobrir que esse 1 kg de hidrogênio equivale a 500 mols de H2. Agora, com mols, você pode voltar na sua equação e fazer a comparação que você quer. Olhe lá, ó. 2 mols vão reagir com 1 mol de oxigênio para 2 mols de água produzida. A proporção é 2 para 1 para 2. Você pode mudar as quantidades, mas a proporção vai ser a mesma.
quantidade de H2 é igual a quantidade de água. Então, se eu estou usando 500 mols de água, eu estou usando 500... se eu estou usando 500 de gás, eu vou produzir 500 de mol de água, mols de água. E de oxigênio é a metade. 1 é a metade de 2. Então, 500, eu vou usar 250 de gás oxigênio. Estou respeitando a proporção, mas estou mudando as quantidades. Então, é isso que eu estou fazendo nas minhas anotações aqui, ó. 500 de H2, 250 mols de gás oxigênio, 500 de água. Por que eu não estou usando os símbolos que estão lá na minha reação química? Porque agora eu estou substituindo isso pelas ligações. O que é o gás hidrogênio? É a ligação, olhem aqui, ó, é a ligação entre os dois hidrogênios. Essa é a ligação HH. Quanto de energia eu preciso para romper essa ligação e fazer com que esses átomos se rearranjem? A tabela está me dizendo, ó, ligação HH, energia de 437 por mol, quilojoules por mol. Eu tenho só 500 mols. Então, é 500 vezes a energia que liga o hidrogênio a outro. Aí, a outra ligação é do O2, ligações duplas entre oxigênio, olha. Oxigênio, oxigênio por ligações duplas. Que energia que eu preciso para romper essa ligação e fazer com que os oxigênios se rearranjem? Tá aqui na tabela, ó. Oxigênio, oxigênio, 494 quilojoules a cada 1 mol. Imagine que eu tenho 250 mols. Olha o quanto de energia que eu preciso para romper essa ligação e permitir que o oxigênio se rearranje. Agora, esse rearranjo vai formar a água, que é essa molécula aqui. Na água eu tenho energia para esta ligação, oxigênio e hidrogênio, de um lado da molécula. E aí eu tenho a ligação oxigênio e hidrogênio do outro lado. Então, é 2 vezes a energia que está ali na tabela, ó, HO 463. Vou precisar de 2 vezes essa energia para 1 mol de água. Mas quantos mols estão envolvidos nesse exercício aqui? 500 mols. Em 500 vezes a energia que eu estou definindo ali na minha tabela. Certo? É por isso que eu substituí aqui, em vez de H2, eu coloquei HH para vocês perceberem quando que eu vou usar essa energia de ligação aqui. Agora, eu vou substituir pela energia que a tabela está me dando. Estão vendo aqui? 500 vezes a energia de um, mais 250 vezes a energia do outro, mais 500 vezes a energia do terceiro. E aí, eu vou lembrar... Descobrir não, porque vocês já sabem, mas vocês vão lembrar que existe uma fórmula para calcular a entalpia. Porque, na verdade, eu calculo a variação da entalpia. Então, eu esqueci de anotar aqui, ó, que tem um triângulo antes desse H que representa a entalpia, né? Porque eu estou calculando a variação da entalpia. O que é a variação da entalpia? A entalpia do produto, que é o final, que é o que está depois da flecha, menos a entalpia dos reagentes que estão antes da flecha. A entalpia final, 500 vezes 926, menos a somatória das entalpias iniciais, 500 vezes 437, mais 250 vezes 494. Se eu substituir tudo isso daí na minha fórmula, eu vou ter isso daqui, ó. E se eu calcular... eu vou descobrir que a variação da entalpia, não esqueço que tem um triângulo aqui na frente do H, a variação de entalpia é 121.000 quilojoules, que é a alternativa B. Por que esse sinalzinho negativo antes da numeração ali? Porque eu estou liberando energia, processo exotérmico, tem um sinalzinho negativo, certo? Esse exercício é bem mais complexo, né? Ele usa diferentes informações e você tem que lembrar da fórmula da variação de entalpia. A variação de entalpia é a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Tem que tomar muito cuidado para a gente não errar os detalhes da matemática básica, porque é muito calculinho que a gente tem que fazer ali, mas se ir com cuidado, é tranquilo, não tem problema nenhum para fazer esse exercício, certo? Se vocês quiserem ajuda para fazer de novo
esse exercício ou fazer outros exercícios mais detalhadamente sobre esses temas que a gente viu aqui, vocês podem colocar lá nos comentários ou podem marcar uma aula particular comigo. Aí a gente faz, resolve exercícios dos Enems anteriores para vocês estarem bem preparados, ok? Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. Até a próxima aula.